Movimento Nacional foi convocado para essa reunião aqui. Tivemos, inclusive, o nosso nome publicado num jornal para discutir em uma situação que, inclusive, é ilegal. Eu começo por aí, né? Porque a lei aprovada em 2019 diz que o espaço para fazer esse debate seria na conferência com toda a população participando em 2027. Então, a gente já está aqui numa condição de desigualdade. Nós estamos aqui literalmente forçados, né? Nós temos uma lei que beneficia, que redige como que tem que ser, e estamos aqui obrigados. Bom, dito isso, eu queria discordar um pouco do Sr. René, representante da FIENG, e aí eu já completo falando um pouco com o presidente do Compur ali. Eu também sou conselheira do Compur. O Compur aprovou nessa última reunião agora uma moção, inclusive, né, pedindo ao prefeito para a retirada desse projeto e que não apresentasse um outro sem discutir com o fórum deliberativo da política urbana, que é o Conselho, né? Então, deixar isso aqui registrado também. E para o senhor René, o seguinte, gente, para quem está ouvindo, acompanhando a audiência, é só pegar o projeto de lei e olhar. Ele é muito transparente, qualquer pessoa com um mínimo de entendimento vai compreender exatamente o que está acontecendo ali. Nós temos espelhado no projeto um mapa que nós chamamos de mapa da vergonha, porque ele tinge de rosa um pedaço assim da cidade, que é exatamente aonde essas pessoas querem explorar, enriquecendo ilicitamente e ilegalmente, às custas desta cidade, que a maioria absoluta dos bairros não tem saneamento, não tem infraestrutura, não tem um local de lazer, as crianças não têm local fora da escola para poder andar na rua, aliás, não tem nem rua, né? E esse local onde essas pessoas querem explorar foi aonde que se concentrou todo o imposto pago por todas as pessoas dessa cidade. E o que essas pessoas querem construir nesse local do mapa da vergonha que está lá no PL 508, taxado de rosa? Mega empreendimentos, daqueles que custam mais de 2 milhões, dizendo que isso vai beneficiar a população. Ora, nós vamos discordar de algumas coisas. Com certeza, vai beneficiar, mas não todo mundo. Porque eu duvido muito que em Belo Horizonte tenha muita gente com mais de 2 milhões na conta para poder comprar um apartamento desse, né, de mais de 100 metros quadrados, que fica literalmente na Savassi, ou no São Bento, ou no Barro Preto. A maioria absoluta dessa cidade não tem dinheiro para comprar, não vai comprar, né? Então, não vai comprar. E esse solo ele só foi valorizado em detrimento do outro que não recebeu nada. E se estas empresas, de fato, que querem fazer essa construção, porque é direito, nós não estamos aqui reclamando de quem tem dinheiro para comprar um apartamento de 2, 3, 4, 5 milhões, não. O que a gente está dizendo é que nós também temos direito de ter um apartamento que custa menos de 100 mil. Menos de 100 mil, né? Em qualquer lugar da cidade, a gente nem está dizendo que tem que ser na Savassi ou no São Bento. Não estamos dizendo isso, né? E aí essas empresas, se elas quisessem mesmo, de fato, promover a cidade, garantir emprego, fazer moradia, o que não falta nessa cidade são locais para fazer obra. A gente tem capacidade de mostrar todas as vilas que precisam dessas empresas para entrarem e fazerem as infraestruturas. E aí eu já concluo, né, assim, muito indignada, viu, vereador? Porque eu saí da minha casa para vir falar nessa audiência que foi convocada antes do prazo previsto e a gente tem 3 minutos só para colocar a nossa indignação aqui. Mas, para fechar, empresas, não precisa de vocês ir embora, não. Vai fazer obra lá no Taquaril, fazer obra lá no Paulo VI, vai fazer obra lá no Jardim Vitória, vai fazer obra lá no Barreiro, porque o que não falta é lugar para vocês melhorarem a condição de vida da população da cidade de Belo Horizonte que tem esse direito. Muito obrigada. Esse PL, ele desconstrói coisas muito importantes e ele é fundamentado em dados que não se sustentam. Apesar do secretário Fleury ter dito agora que ele não sabe o valor da transferência de direito de construir, em documento enviado à Câmara de Vereadores, o secretário disse que esse valor é R$ 173, o que é mentira. A transferência de direito de construir hoje no mercado
e os arquitetos de mercado que estão aí presentes sabem disso, ela está em torno de 380 a 400 reais. Não há justificativa de que a outorga tem que descer para um preço de 175 reais para competir com a transferência de direito de construir, já que a transferência de direito de construir ela estava baixa no início da pandemia, no início da transição, mas ela cresceu conforme seu estoque caía. Todos conhecemos a lei da oferta e da procura, e o estoque de TDC no mercado está caindo e o preço dela está subindo. E a outorga é sim competitiva. E apesar do senhor Fleury dizer e enviar no texto para a Câmara que fundamenta esse PL, que a Prefeitura só arrecadou 1,8 milhão, a Prefeitura vendeu, e isso está no dado público, 14 milhões de outorga onerosa no final do ano passado. Isso está no portal da Prefeitura, são 14 milhões de projeção de venda. Só que a pessoa paga 10% à vista e paga o restante depois. Não há justificativa para essa redução de preço. Agora, esse projeto ele é mais um assalto ainda pelo seu artigo 6º. O artigo 6º faz com que esses benefícios sejam retroativos. Onde já se viu algo mais indignante do que isso? A empreiteira protocolou um projeto em janeiro, aceitou contratar a outorga onerosa no valor que ela está hoje, e de repente a Prefeitura dá 65% de desconto para esse que já contratou a outorga? É dessa maneira que a gente vai arrecadar mais? Não tem nenhum cabimento um projeto como esse. E a história de que a outorga onerosa não está sendo consumida no mercado é mentirosa. Eu recebi hoje resposta à Lei de Acesso à Informação mostrando que foram incluídas em projetos protocolados até 4 de fevereiro 41 mil metros quadrados de OODC. Quanto isso dá em milhões de reais, senhor Fleury? Se nós fizermos a conta para dentro da OP3, com um terreno de 7 mil reais, isso pode chegar a 100 milhões de reais. Por que nós estamos reduzindo o preço de um mecanismo que vendeu 40 mil metros quadrados? E sabe qual é a possibilidade das pessoas que contrataram essa outorga trocarem por TDC? Muito baixa, porque a TDC está reduzindo no mercado. E não vai ter TDC, inclusive para as várias TDCs que já foram colocadas nos projetos também, que precisam ser contratadas. Essa outorga já foi vendida, ela vai ser paga pelas empreiteiras, o mecanismo está funcionando e esse PL desmonta um mecanismo funcional e dá um desconto retroativo. Não é possível uma coisa dessa ser aprovada. Então, eu gostaria de aproveitar aqui o meu tempo para levantar alguns aspectos específicos do projeto de lei. Em primeiro lugar, ratificar a fala da Edmeia no que diz respeito à convocação de uma audiência pública para discutir um assunto de política urbana sem a antecedência mínima de 15 dias estabelecida na legislação e sem a disponibilização dos documentos que embasaram o projeto de lei. Quando eu falo documentos, na última audiência pública, foi dito que esses documentos seriam disponibilizados, né? Eu recebi um ofício de 3 laudas da Secretaria Municipal de Política Urbana e uma apresentação de PowerPoint com 8 slides da FIENG, que não podem ser considerados estudos técnicos baseados numa metodologia que possam subsidiar a alteração de uma lei urbanística que foi elaborada mediante um processo participativo e democrático, né? Então, pontuei esses 2 aspectos. Agora vamos falar propriamente dito sobre o PL, né? Veja bem, a fala da FIENG, tanto aqui na apresentação que me foi encaminhada quanto hoje, parte de algumas premissas equivocadas, né? A primeira delas é que a outorga vai onerar o preço final da unidade construída, né? Isso não é verdadeiro se a gente considerar que o preço do terreno não pode ser mais o mesmo. A gente não pode pensar que o mercado vai aceitar pagar por um terreno que tinha potencial de 2,7 o mesmo de um terreno que hoje tem 1,1. Então, essa diferença é que é a margem para a gente trabalhar com a outorga. É possível você incluir a outorga no preço do empreendimento sem comprometer o preço do produto final a ser vendido no mercado imobiliário. Aí, a fala do representante da Sinduscon diz que isso é um processo muito moroso, que não é rápido essa repercussão no valor do terreno, mas veja bem, a gente pensar
que o proprietário do terreno pode ficar retendo ele especulativamente, isso se chama especulação imobiliária. E para esse fenômeno, o plano diretor tem os instrumentos que o município, infelizmente, não vem utilizando, que é a edificação compulsória e o IPTU progressivo. Se o município tivesse valendo desses instrumentos, talvez nós nem precisássemos estar aqui hoje discutindo esse assunto. Um outro aspecto do PL que chama a atenção e que, para mim, é alteração do plano diretor, sim, é quando dobra o coeficiente de aproveitamento básico dos imóveis tombados. Isso é modificação do plano diretor e essa providência, inclusive, pode inviabilizar a outorga na medida em que como o potencial decorrente de transferência do direito de construir está diminuindo no mercado, o município vem com essa possibilidade de dobrar o potencial e manter a transferência do direito de construir no mercado, competindo com a outorga, o que, a meu ver, precisa ser mais bem explicado. Então, senhores, são esses os pontos que eu acho que merecem reflexão. O Ministério Público não é contra ou a favor o projeto de lei. O Ministério Público entende que esse tema é muito importante e ele precisa ser debatido com base em dados disponibilizados e acessíveis e que, ao nosso ponto de entender, não foram disponibilizados ainda com a transparência que precisa ser feito, né? Nós estamos sempre à disposição tanto da Prefeitura quanto do setor econômico, quanto da Câmara, para discutir, para sugerir aprimoramento, levando em consideração todos esses aspectos. O tema é muito importante, a gente entende que não pode ser discutido e aprovado um projeto de lei dessa natureza, com essa repercussão de uma forma tão assodada e corrida. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Cida, vereador Juliano, boa tarde a todas, todos e todes. Então, sou Frei Gilvando Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Nós, da Comissão Pastoral da Terra, temos a responsabilidade de acompanhar a luta pela reforma urbana, que passa necessariamente pela luta pela moradia adequada, junto com a fala, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, com a Edneia, e assino embaixo de toda a argumentação e da indignação revelada pela nossa companheira Edneia, fala muito sensata da promotora doutora Marta Lacher aí alertando. Nós somos radicalmente contra mudar o plano diretor que foi aprovado após discussão democrática no Conselho, com a conferência e tudo, né? Eu já moro em Belo Horizonte, trabalho aqui em Belo Horizonte defendendo os pobres há quase 30 anos. O que está em discussão aqui é se nós vamos continuar fortalecendo uma cidade empresarial, uma cidade para atender a ganância sem fim das grandes empresas, é uma cidade de mercadoria, ou se nós vamos, de fato, construir uma sociedade sustentável, economicamente, ecologicamente, né, com respeito à dignidade humana e à dignidade de todos os seres vivos. E nós que não somos ingênuos, se esse projeto aqui está sendo defendido pela FIENG e pelo Sinduscom, que são aqui os legítima flor da representação do grande capital, é claríssimo que o justo está do outro lado. Então, é injusto socialmente, é injusto economicamente, essa cantilena aí que tem que rebaixar o valor da outorga onerosa. Eu acho que ela tinha que ser aumentado em 100% a 200%. Então, os argumentos são tão frágeis que o arquiteto Roberto André desmontou aí. Se a gente tivesse tempo para discutir aqui, os argumentos que a FIENG apresenta, que a Prefeitura apresenta, são fragilíssimos. O fato concreto é que em Belo Horizonte tem uma brutal desigualdade socioeconômica. O déficit habitacional em Belo Horizonte está acima de 100 mil moradias. Hoje mesmo eu vi no centro de Belo Horizonte, na Lagoinha, lotada de irmãos de rua, são cerca de 20 mil pessoas em situação de rua. Então eu acho uma covardia, né? Eu fico para lá de indignado também, de ver a gula sem fim dos empresários quererem amordaçar a criação de um fundo municipal de moradia e também de viabilizar recursos para que os bairros periféricos, para que a periferia, para que as mais de
150 ocupações em Belo Horizonte, que nos últimos 15 anos construíram mais de 40 mil moradias. Isso tem que ser fortalecido e respeitado. Agora, é tudo que a Edneia falou aí, tem que ir no rumo do poder público, cuidar mais dos bairros que estão fora do contorno, os bairros de classe média, baixa e as periferias. Agora, o que FIENG, Sinduscom e com a anuência aí da Prefeitura está propondo é aumentar a desigualdade, a opressão, a violência em Belo Horizonte. Se trilhar nesse caminho aí, pode saber que nós vamos estar fortalecendo uma guerra social em Belo Horizonte, porque quanto mais aumenta a exploração do povo, mais aumenta o crime, mais aumenta as coisas. Então, pelo amor de Deus, deixemos o plano diretor do jeito que está, rotular e alterar o plano de forma ilegal, absurda, até inconstitucional, para beneficiar interesses do grande capital, aqui representado pela FIENG e pelo Sinduscom. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado pela sua fala, Frei Gilvander. Vou passar para a professora Jupira. Então, Jupira Gomes de Mendonça, professora da UFMG, Observatório das Metrópoles. Boa tarde, obrigada. Eu, no pouco tempo que eu tenho aqui, eu gostaria de refutar duas afirmações que têm sido divulgadas, né, pelo setor empresarial e pela prefeitura. A primeira delas diz respeito ao que a lei dos instrumentos tem a ver com o plano diretor, né? Já foi dito aqui, inclusive, anteriormente, que não se trata de mudar o plano diretor. Eu queria dizer que, ao contrário, a lei do plano diretor e a lei dos instrumentos são um só arcabouço que visa implementar uma estratégia territorial para Belo Horizonte, né, que diz respeito à descentralização, o incentivo, o estímulo a centralidades fora da Avenida do Contorno, né, e a promoção da justiça, né, priorizando o adensamento nos eixos de transportes e gerando recursos para investimento nas centralidades e principalmente em habitação de interesse social. Então, o que eu quero dizer é que o PL 508, ele destrói completamente essa estratégia territorial aprovada no plano diretor. A outra questão diz respeito aos valores da outorga, né? A gente tem visto aqui que uma parte dos argumentos mostra que há uma enorme renúncia de receita se o plano for aprovado. Por outro lado, a gente vê muita divergência em relação a isso, né? O próprio rapaz aqui que representa o Sinduscom, ele afirmou que não é verdade, etc. Há argumentos contrários, né? Seja do setor, por um lado, do setor empresarial e, por outro lado, dos movimentos sociais e de vários técnicos e docentes e pesquisadores. E aí há contradições, inclusive, nos próprios documentos apresentados pela Prefeitura, né? Vários de nós temos pedido informações e essas informações têm sido apresentadas de forma contraditória. Não tenho tempo aqui para falar sobre isso, mas podemos discutir mais adiante. Então, se por um lado ainda não houve tempo suficiente para avaliar os resultados, né, da cobrança da outorga onerosa, por outro lado, a gente tem todas essas contradições, né, que ensejam mais tempo, né, para discutir e para estudar o assunto, né? Então, eu quero aqui conclamar a Prefeitura ao invés de apresentar um substituto, que ela retire o projeto de lei e abra uma ampla discussão pública em que a gente possa, de fato, ver os números, ver os estudos, apresentar novos estudos, contrapor os estudos, né, e ter condições de, se for o caso, apresentar um novo PL. Que eu começo protestando com relação a essa audiência pública, o pouco tempo, espaço, pela complexidade dos assuntos que são apresentados, o tema, suas implicações para a vida da maioria dos cidadãos belo-horizontinos,
em discutir em apenas 3 horas, em 3 minutos, pessoas especialistas no assunto, que estão há mais de 12 anos discutindo o assunto em Belo Horizonte, nos vários segmentos. Então, cercear o direito da população em conversar, falar e participar democraticamente de qualquer discussão sobre o planejamento urbano da sua cidade é ilegal. Né? Isso está na lei, garantido na Constituição Federal, está garantido no Estatuto da Cidade, na Lei Orgânica de Belo Horizonte. Então, eu gostaria, nós sempre confiamos, você sabe, boa parte dos vereadores, que nós sempre buscamos a Câmara Municipal como casa do povo, para ouvir o povo, atender às necessidades do povo, que o povo sabe o que precisa, o que pode ter. Logicamente, sem desconsiderar os outros segmentos, né? Por isso nós sempre buscamos diálogo. E esse projeto 508, ele já começa mal. Começou mal no Executivo, que é a competência dele. Pois ele afronta o artigo 39 do Estatuto da Cidade, aonde, para se propiciar a participação democrática no planejamento da cidade, você tem que ter a participação da população. Isso é exigido lá no artigo 39. É só ir lá e ler e ver que a prefeitura não buscou isso na elaboração do projeto. Ele não chamou para discussão os setores interessados, para que depois de discutido com os técnicos, com a avaliação financeira, econômica, da destinação, que muitas vezes não pode nem passar pela financeira, porque tem que ver as diferenças, né, dos segmentos, né, das pessoas, dos seus poderes econômicos e políticos, para poder elaborar e mandar para vocês aí na Câmara. Então, nós estamos apelando aos vereadores que devolva esse PL 508 para a Prefeitura, para que ela possa se adequar o artigo ao Estatuto da Cidade, para a elaboração desse arcabouço, desse PL, que aflige uma lei básica que eu dirijo aí, do nosso nobre colega Kênio, que ele faz parte integrante do plano diretor. Sem o plano diretor e sem a lei de instrumento, o plano diretor não é nada. Então, se mexer no plano, na lei dos instrumentos, você está lá mexendo no plano diretor, então não está concretizando o plano diretor. E a equipe técnica do Executivo, que elaborou a 11.216, emitiu 400 páginas técnicas explicando por que essa fórmula colocaria os instrumentos em vigor e teria seus objetivos atingidos. As associações, os movimentos sociais, os técnicos inclusive da UFMG, outras academias de Belo Horizonte, elaboraram agora, recentemente, quase 400 páginas para explicar que a mudança dessa fórmula vai atingir e vai prejudicar os objetivos que são propostos. Doutor Fernando, peço que conclua sua fala, por favor. Nosso plano diretor. Então, Juliano, em seu nome, da CIDA, dos demais vereadores que estão sensíveis a ouvir a população, eu concluo pedindo a vocês, retire o 508, que o prefeito tenha essa sensibilidade e qualquer substitutivo que vá para aí, passe primeiramente pelo crivo do 39 da 10.257/2001. Muito obrigado a todos. Chamar a senhora Cleide Aparecida Nepomuceno, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria somar o meu lamento com a vereadora Isa, porque realmente uma audiência pública desse porte deveria ter um auditório maior para, de fato, concretizar a maior participação e ficar visível que se trata de um projeto de lei que mexe com a cidade. Trata-se de uma discussão de um projeto de lei, de um modelo de cidade que foi aprovado na Conferência de Política Urbana de 2014 e aprovado somente em 2019. Projeto de lei, né, esse consubstanciado no plano diretor, que elegeu instrumentos para viabilizar uma cidade que viabilize, né, priorize descentralidades, priorize a construção de moradia popular e que agora vem sendo questionado de forma tangencial por meio desse projeto. E sim,
concordo com a professora Jupira que a lei dos instrumentos, junto com o plano diretor, formam um arcabouço único. O plano diretor só é viabilizado, só é efetivado com a lei dos instrumentos. A outorga onerosa do direito de construir, prevista no plano diretor, está instrumentalizada numa lei à parte. É lógico que, modificando essa lei, atinge os objetivos, as diretrizes do plano diretor. Então, achar que mexer num projeto de lei dos instrumentos não mexe na lei do plano diretor, francamente, é os instrumentos que efetivam o plano diretor, que é esse modelo que se tornou vencido na Conferência de Política Urbana. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, questionando o modelo de cidade que foi aprovado, que foi vencido com a Conferência de Política Urbana de 2014. E é esse modelo de participação democrática, eleito aqui pela Conferência de Política Urbana, que é o modo com que a gente deve construir as nossas cidades de forma democrática, com a participação de todos. Então, eu faço coro aqui com todos esses movimentos sociais, com as pessoas com quem eu conversei, que estiveram na Defensoria Pública, para a retirada desse PL 508 e a gente expandir, continuar debatendo a cidade que queremos. Obrigada. Parte do movimento de moradia, né, dos núcleos organizados, e hoje a gente está batalhando. Nós perdemos nas outras audiências, que nós não tivemos a oportunidade, e hoje aqui presente, é uma vergonha, eu até falei isso no Compur. A gente respeita as leis, né? Só que pelo que a gente está vendo aí, a gente está sendo desrespeitado no plano diretor, um trabalho que há anos, estou 30 anos no movimento, né, acompanho de perto. A gente vê a luta que nós temos perante a parte da moradia, né? Não só a moradia, dentro de Belo Horizonte, em tudo, porque se a gente quer uma cidade, uma cidade boa para se viver, a gente tem que se planejar em tudo. E na questão da moradia, a gente está vendo aí as pessoas precisando para morar, precisa dessa questão aí, que sempre fala o poder público, nós não temos recurso. Nós não estamos tendo recurso. O recurso nós precisamos sim, é questão da outorga onerosa, como a gente vê, assim, os empresários ganham muito nas costas do pobre. Eles falam que não, mas ganham sim. Porque a gente vê aí na questão, esses anos todos de construção dentro de Belo Horizonte, e sempre só o pobre, o rico é que leva vantagem. E os empresários que a gente vê, essa desculpa que para construir fora, que a outorga aí vai prejudicar, não vai não. Isso a gente vê até na questão da saúde, jogando desculpa, porque fora o médico vai ganhar mais fora, né? O funcionário ganha mais lá do que aqui. Isso é só uma desculpa. E outra que a gente sabe que a política, a gente precisa da política sim, mas a política também é suja. Ela faz na maneira dela. E quando você quer alguma coisa, algum objetivo, você faz de tudo para você conseguir aquele objetivo. E a gente sabe aí, as pessoas estão envolvidas, né, para sair candidato no ano que vem, né, e está fazendo de tudo, passa por cima de tudo e de todos para conseguir o objetivo deles. Eu não concordo, sinceramente, não concordo. As famílias de núcleo precisam de moradia, o recurso para construção dentro de Belo Horizonte, não só dentro como fora. Porque, como eu faço parte também do Estado, do Conselho do Estado, a gente está revendo a questão do plano diretor, né? Participo de todas as plenárias, a gente vê isso de perto, que tem que ser... Um plano diretor tem que estar em dias para as coisas funcionar. E não é isso que a gente está vendo. Porque as próprias leis tentam pisar em cima, tentam ultrapassar tudo que a gente corre atrás, os objetivos a gente vai conseguir, e não é um sozinho. É todos aqui que estão com o mesmo objetivo, a gente tem as famílias, está aí fora, aí, precisa da moradia. Agora, eu acho que na consciência as pessoas, quem está lá em cima, que tem tudo, não está nem aí para quem é pobre, né, que não tem recurso, não, que está precisando de morar, não.
O outro só visa o dinheiro, só quer lucro em cima daquele que não tem. A gente está vendo aí, o pessoal chega, corretor, chega para a gente oferecendo tal valores para conseguir, para ver se vende para vocês, que é empresário, né? A conseguir valores, né, para eles, em troca. E nós estamos aqui para ver se, né, realmente passa nessa questão, que a gente aprove no plano diretor, não deixar do jeito que está, né, não mudar nada, porque não foi isso, que esses anos todos nós estamos batalhando por isso, não. Eu sei que eu não estou falando uma fala técnica do jeito que vocês realmente querem, né? É ouvir, porque não adianta a gente ficar aqui. Discute as mesmas coisas que nós batalhamos, que nós conquistamos e que nós vimos. Agora vem vocês que querem destruir tudo. Não é justo. E o que a gente tiver de fazer, a gente vai fazer. Não vai ficar por isso mesmo, não. Pedimos, eu faço parte também do Compur, pedimos para poder rever, não que o prefeito ia mandar para cá um substantivo, né, Desculpa, o nervoso a gente falar até o contrário, né? Se falar errado, vocês desculpam. Mas eu estou falando assim, porque a gente fica nervosa mesmo, porque infelizmente a gente batalhar tanto, você correr atrás de tudo para conseguir até agora, vir os bacanas e querer destruir tudo. O Arquitetos do Brasil é uma entidade de 80 anos que trabalha em cima de uma cidade mais justa, de uma arquitetura mais justa para todos. E lá a gente tem arquitetos com vários perfis, desde perfis que atuam mais no mercado de edificações até perfis que pensam e produzem a cidade. E aí eu queria iniciar falando um pouco da discussão técnica que nós tivemos dentro do Instituto de Arquitetos do Brasil, em cima de uma polêmica que foi trazida com todo esse processo, se estamos ou não alterando o plano diretor, né? E aí o que foi concluído dentro dessas conversas é que sim, está se alterando o plano diretor. E por que isso foi incluído? Porque a gente entende que o plano diretor é feito de objetivos, diretrizes e instrumentos. O plano diretor não existe sem instrumentos. Os instrumentos precisam existir para poder materializar o plano diretor. Então, à medida que a gente altera os instrumentos, a gente está alterando toda a lógica e a relação entre o que tem que acontecer. É como se a gente desconsiderar o papel dos instrumentos na política urbana, no planejamento urbano da cidade, a gente não vai ter o resultado que o plano diretor está querendo. E tanto é que a lei de instrumentos, a 11.216, só existe porque existe a lei 11.181. Se a lei 11.181 deixar de existir, a lei 11.216 também perde a sua validade. Então, isso mostra que elas têm uma relação direta. A gente não pode desconsiderar isso. Existe uma coerência da legislação urbanística que tem que ser seguida. Tá? Então, a gente considera que essas alterações não são legítimas, mas, mesmo assim, a gente analisou o PL, né, e concluiu que ele é, sim, prejudicial à cidade. Essa cidade vista como uma cidade para todos. Por quê? Porque existe uma lógica no plano diretor que é conseguir distribuir a riqueza. O plano diretor não é contra a produção de riqueza, o plano diretor só quer distribuir a riqueza para onde a cidade tem maior demanda. E a cidade tem demanda de moradia popular, de habitação. Essa demanda não é para apartamento de 100 metros na Savassi, é para moradia popular. Então, o plano diretor tem esse objetivo, essa diretriz, que está sendo destruída com o PL 508. E a gente pediu alguns acessos a estudos para tentar entender por que a prefeitura alega isso, uma vez que as próprias construtoras, se direcionarem a atividade econômica delas para a demanda da cidade, que são moradias populares, elas vão ser isentas de outorga. Então, se a gente for assim, mais preciso, a gente vai entender até que o plano diretor está incentivando a atividade econômica, mas está incentivando a atividade econômica de construção
para moradias populares. Então, ele está incentivando, porque uma construtora que queira pegar um terreno e construir para moradia popular vai ganhar 4 vezes de coeficiente de aproveitamento sem pagar nada. Sem pagar nada. Vai ter isenção de outorga. Então, isso tem que ficar muito claro. Se as construtoras quiserem fazer atividade econômica, desenvolver a cidade, elas têm demanda e incentivo do plano diretor para fazer isso. Como é que está meu tempo? Pode já ter mais 15 segundos. Eu queria só 15 segundos, então vou concluir rapidinho. Como é importante a gente debater isso assim com amplidão, porque eu recebi na sexta-feira um dos estudos que a prefeitura fez, assinado até pelo secretário Fleury, sobre considerações sobre o impacto da variação do coeficiente de aproveitamento básico no valor da terra, caso da região central de Belo Horizonte. Exatamente na UP3, onde que o PL 508 está atuando. E aí tem um estudo técnico com metodologias muito bem feitas, e aí ele conclui que a outorga onerosa com o coeficiente 0,5 vai conseguir fazer o objetivo do plano diretor, que é distribuir o valor da terra para toda a cidade, e que isso vai acontecer através da atualização dos valores de TBI, e que em 3 rodadas, ou seja, se acontecer de ano em ano essa atualização do ITBI, em 2 anos o valor da fração ideal vai ser o mesmo que está hoje. Então, existe sim, Tiago, essa dinâmica do mercado imobiliário num estudo da prefeitura, assinado pelo Fleury, que indica que mesmo com 0,5, em 2 anos, o valor da terra vai ser distribuído para a coletividade e esse efeito da outorga onerosa vai ter finalizado. E para concluir, por favor. Para concluir, o estudo só indica que se faça ciclos menores dessa atualização do TBI, e aí eu acho que a gente tem que retirar o PL e sentar com a prefeitura e entender antes de qualquer entrada de novo substitutivo aqui na Câmara. Vamos ouvir agora o Carlos Alberto Santos da Silva, que é coordenador da Pastoral Metropolitana do Sem Casa. Quero que Deus abençoe todos que estão aqui, que dê cedimento aos vereadores, ao presidente, para lidar com esse problema que não é fácil. É mexer em 2 classes que é difícil. É a classe baixa, né? A gente tem técnicos que andam com a gente, que pode falar desses planos. Eu, particularmente, o projeto 508, para mim, até onde que eu entendo, ele tinha que ser retirado. Se vai ser retirado, não sei. Mas é uma briga de gigantes. Eu só sei falar que nós estamos passando por um problema muito sério nessa capital, que vem arrastando há anos, que vocês pegaram um pepino muito sério para resolver. Realidade. É o setor empresarial que não pode parar, o pobre que não pode ficar sem casa. E aí fica o quê? Ficam as leis para fazer outras leis para discutir a que foi feita. Eu não entendo. Não entendo. Então o que tinha que fazer? Vamos ser inteligentes, todos são. Vamos discutir isso coletivamente, porque eu trouxe pessoas aqui hoje para ver o que está acontecendo no plano diretor, às 8 horas da manhã. Foi 350 famílias. Elas estão sentadas ou em pé lá embaixo no plenário na sexta. Muito obrigado por você ter falado sobre isso. Mas que é uma indignação. Tanto o setor empresarial que tem que fazer casa, o setor que é a classe baixa, que dá lucro, que quem paga é pobre. Pobre dá lucro, viu, gente? Vocês não sabem. Faz casa para eles para você ver. Ninguém está pedindo nada de graça. A realidade é essa. Ninguém está aqui numa discussão para falar com o empresário, ele não pode mexer em Belo Horizonte, não, ele deve mexer. Ele que emprega o nosso povo que é da classe baixa. Tem que fazer isso. Mas vamos fazer uma construção mais bonita, mais sincera, mais do que as leis foram feitas e que ela tem que ser cumprida? Vamos fazer um trato. Vamos colocar a outorga do jeito que foi feito na Conferência de Políticas Urbanas, tocar. Se ela não dá certo, a gente discute. Mas agora, mexer numa coisa que não começou, meu Deus, eu não sei se eu estou errado. Me leve aqui as minhas considerações se eu estiver errado. Mas a realidade que eu estou vendo é essa. Eu mexo com habitação há 35 anos que nós vem lutando aí.
Vai passar a geração aqui de vereadores que às vezes não vai conseguir começar. O impacto desse déficit é gigante. Não vai conseguir. Aí o que acontece? A pessoa que não é o nosso caso vai e ocupa, que é legítimo. É legítimo ocupar. Mas nós vendo uma construção, eu sou conselheiro do Compu, conselheiro da Urbel, estou à frente disso aí no lugar de Padre Pide. A gente sabe o sofrimento da população vir até aqui. E para chegar e ficar daquele jeito. Ninguém tem ônibus, não tem aqui ninguém dando ônibus, ninguém dando nada, sabe? Então eu peço a vocês, todos que estão aqui, discutindo que os ideais mais ou menos são diferenciados, que ninguém pensa igual. Todo mundo vai pensar para aquilo que convém. O setor empresarial ele não pode parar porque ele vive de capital, ele vive de crescimento. E nós estamos numa política muito, assim, o direito a ter direito tão aferido, que a gente politicamente fica aí à mercê de que, pô, o rapaz falou que tem que ganhar. Entendeu? A gente fica num cruzamento que já poderia ser de outra forma. Vai ter mais políticas dessas, vai ter mais pessoas discutindo isso, é a vida toda. Mas então, dentro da construção de política de habitação, ela tem que ser, pegar aquela Urbel, pôr para funcionar. Se o empresário tem que ganhar, vamos conversar todo mundo aqui, que ele ganhe, que faça, que comece isso. O déficit habitacional, para quem não sabe, para quem fala que sabe, é fácil a conta. A cada 10 moradores, 6 não tem casa própria. É fácil, a conta é fácil. Pega isso aí na população de Belo Horizonte, e aí vai vir uma discussão dessa, que eu peço que Deus abençoe a todos aqui, mas que é difícil. Me concluo aqui, peço parabéns ao pessoal da pastoral que esteve presente, que está lá embaixo, né? Peço todas as pessoas também, porque isso é uma máquina que ela tem que ser movida, e a dinâmica foi essa de hoje, eu espero que não seja da mesma forma futuramente, e que a gente sente aqui para agradecer vocês todos que estão aqui. Não para tentar fazer, esse povo está tudo doido, não. É realidade. Precisamos atuar, porque se vocês, eu falo isso para o meu povo, gente, quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Nós estamos uma senha correndo aí, que às vezes amanhã um de nós aqui já não está aqui mais. E a construção de política, a gente precisa fazer o quê? É começar a fazer, discutir, já passou a fase. Políticas urbanas foi feito para isso. Discutindo uma coisa que não começou. Como que é isso? Então, fica aqui, quero que Deus abençoe todos. E me desculpe pela minha ignorância de fala, mas é o que a gente sente e vê. Porque eu sou povo. Eu estou aqui representando 4.600 famílias atuantes na capital, no qual reivindicando o direito a ter direito. Oi, gente, estou online. Estou com um barulho aqui. Mariana Borel. Então, Mariana, é o momento da sua fala. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu queria dizer que eu me sinto contemplada por várias falas aqui, né? Especialmente a fala da Edneia, a fala da Marta, a fala do Roberto. E eu já participei de conferências urbanas, né? E acho muito triste que a gente não esteja discutindo essa alteração no lugar correto, né? Que seria a conferência. Aqui eu queria representar um pouco aqui uma fala no sentido da política urbana de ATIS, de construção e reforma de melhorias habitacionais para a população de baixa renda. E relembrar, eu queria fortalecer o ponto de que uma parte dessa verba toda que é capturada, né, digamos assim, dos investimentos e dessas taxações, desses impostos, das outorgas, é uma verba que vai para outras ações, para a população mais pobre, e a ATIS é uma área que tem muita demanda de verba e de política pública, né? Eu estou acompanhando a luta desde 2018 com a reformulação da política urbana, e eu venho aqui fazer esse apelo mesmo, de que é preciso a gente lembrar que outras políticas precisam dessas verbas, e que esses cortes que são propostos pelo PL são absurdos e totalmente desconexos de uma lógica distributiva do dinheiro, né, na lógica do município. Cumprimentar especialmente aqui os movimentos sociais presentes, são fundamentais. Também questionar, presidente, o local da audiência, né, apesar de todo o nosso esforço aqui, junto com a bancada do PSOL, do PT e outros vereadores, Vossa Excelência também assinou o requerimento aqui dessa audiência, a gente não conseguiu, mais uma vez, que já tivemos outros episódios, um local adequado para receber com dignidade todos os convidados dessa casa. Sei que não é culpa de Vossa Excelência, mas a gente precisa olhar essas questões urgentemente aqui na Câmara Municipal, porque já está ficando feio para o conjunto dos vereadores a gente não receber os convidados adequadamente.
também a questão de essa narrativa que não altera o plano diretor, né? A gente começou na tramitação em 3 de março desse projeto, com a tramitação relâmpago, que impressiona a todos. Esse projeto já está pronto para votação em segundo turno, e se não mexe no plano diretor, por que essa pressa toda? Então, é a mesma coisa de alterar a lei de responsabilidade fiscal, falar que não estou alterando em todo o regramento fiscal do país, né? E que essa questão teria que sim passar pela Conferência de Política Urbana, porque eu não acredito que os movimentos de moradia que estão aqui estão lutando para não terem moradia. Eu acho que eles não vieram aqui para defender uma política que não vá dar acesso à construção de novas moradias populares. Se eles estão aqui discutindo esta questão, porque eles estão muito preocupados com essa alteração e a forma relâmpago com que ela vem acontecendo. Então, isso precisa ser observado. Como disse o Carlos aqui, não se trata de mercado contra a moradia popular, mas sim do debate prévio. Acho que o processo todo de discussão desse projeto, ele já está todo contaminado. Não houve uma discussão prévia na prefeitura. Quando chega aqui na Câmara tem uma tramitação relâmpago, a jato. A gente só está conseguindo fazer essa audiência pública com mais representatividade agora que o projeto está pronto para ser votado em segundo turno. E mesmo nessa audiência, essa altura do campeonato, a participação, principalmente dos movimentos sociais, é extremamente representativa, né? E essa tramitação relâmpago. A gente não tem ainda, com todo respeito, um estudo técnico robusto dos questionamentos que foram apontados. Vários arquitetos apresentaram uma nota técnica levantando questões como renúncia fiscal, uma série de outras questões, e a gente não teve uma resposta considerável dessa questão. Principalmente o desconto aí de 60%, para quem já protocolou os pedidos. Então, assim, uma série de questões, que se a gente pagar um IPTU adiantado, a gente não tem um desconto de 60%. Então, essas respostas precisam vir também de uma forma técnica, mas responder principalmente ao setor que luta os movimentos de moradia. Porque, ao contrário das construções na Avenida do Contorno, são moradias de luxo, essas pessoas estão em área de risco, lutam por moradia e precisam ser ouvidas. Então, é nesse sentido, presidente, para não tomar o tempo de todos também, a gente defende a retirada do PL 508 para que esse debate seja feito de uma forma mais abrangente, representativa, que respeite as várias posições da cidade, que da forma atropelada, até nessa audiência, se eu vi aqui, tem mais de 60 convidados, 3 minutos é pouco para discutir um tema desse. O senhor vai concordar que a complexidade do tema exige um debate mais sincero na cidade, com todo respeito àquelas falas que nos antecederam. Não justifica correr com esse projeto diante até da representatividade dessa audiência pública, e que a outorga onerosa também, no seu novo formato, começou a vigorar 5 de fevereiro. Há 2 meses, né? 5 de fevereiro. Então, Excelência, só reafirmar nossa posição aqui pela retirada do projeto 508, dar parabéns a todos vocês, os movimentos sociais, e mais uma vez pedir desculpa àqueles que não puderam estar aqui conosco, que estão lá fora, mas que estão lá bravamente lutando pelos seus direitos constitucionais. Quero cumprimentar meus colegas arquitetos e urbanistas. Eu não fui anunciada como os outros, mas eu sou presidente do Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. Sou conselheira do Patrimônio Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte, representando o Conselho. Também sou conselheira superior do Instituto de Arquitetos do Brasil. E tenho 38 anos de mercado de trabalho na arquitetura e urbanismo. Passei por quatro ondas de lei. Quando me formei trabalhando na de 76, depois trabalhei na de 85, na de 96 e participei de todas as conferências urbanas. Me espanta ver aqui tanta gente defendendo e falando algumas coisas da conferência urbana e que não estavam lá, que se retiraram da conferência urbana em 2014. Queria esclarecer alguns fatos, porque o vereador falou que o combinado em 2019... Queria um pouquinho de água. Pessoal, arruma água. O combinado em 2019 era uma progressão da outorga onerosa, que não foi praticada. Foi feito um combinado dentro da Câmara. 2014 foi tirado na conferência uma outorga progressiva, que em 2019 foi recombinada, gente. É muito grave quebra de contrato. Quebra de contrato, quebra a democracia, quebra respeito, quebra a representação do povo.
qualquer alteração no plano diretor e seus objetivos, diretrizes e instrumentos somente pode ser feita com procedimentos prévios que as legitimam, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista democrático, político. O que está se quebrando aqui não é valor de outorga, é o mecanismo da outorga. Por quê? Eu fui delegada, vereadora Cida, fui delegada em todas as conferências. Aplicação, o nobre advogado da Câmara Imobiliária e o outro da OAB saíram aqui, então não estão escutando. Eles não participaram da conferência também, não entendem nada de Estatuto da Cidade nem da metrópole, porque não é afronta ao mercado, e nem é o mercado que põe preço. Quem põe preço é a prefeitura, é o executivo. Quem dá valor ao terreno são as decisões políticas do executivo referendadas no legislativo. E aí, a outorga progressiva, ela foi declinada num acordo de 3 anos de transição. E nesses 3 anos de transição, secretário, foram aprovados mais de 2.000 projetos. Nós temos estoque de projeto para empregar muita gente sem outorga, com isenção. Também é errado, e eu como conselheira do patrimônio, dizer que a TDC concorre. Nós salvamos a TDC, que ia virar moeda podre. Ela não pode ser a moeda de troca total da outorga. Ela é uma fatia, portanto, ela não canibaliza a outorga. A outorga, ela não podia ser prioritária, então a gente defendeu. E sabemos todos aqui, o Roberto André já falou, a TDC está acabando. Nós estamos acabando com... A gente já protegeu a maioria da cidade. A gente não tem muito mais TDC, então o estoque está baixando e a outorga vai prevalecer. Então o que se pede aqui com a permanência do respeito ao contrato. Porque se 3 anos pode fazer sem outorga nenhuma, milhares e milhares de metros quadrados que estão sendo construídos. Belo Horizonte está um canteiro de obras. Por que não rodar a outorga no valor que ela foi pré-concebida? Até porque não se tem avaliação do erro dela. Não tem. Os 2,5 milhões, eles são 10% de 14 milhões aí, de um valor que, assim, não foi aplicado ainda. Sabe, assim, isso aí combinou-se assim, não queremos a outorga progressiva, pagar 50%, depois 75%, depois 100% ela plena, não. Nós queremos 3 anos. Quem esteve aqui em 2019, eu como delegada acompanhei, pediram 3 anos de transição. Nós preferimos pagar nada 3 anos e pagar cheio daqui a 3 anos. E aí chega agora, não, a gente quer desconto, a gente não quer rodar. Como avaliar sem rodar? Tem muitos estudos técnicos dos colegas, que eu respeito muito, eu sou de mercado há 38 anos, trabalho para várias consultoras, e esses estudos, todos dos 2 lados, todos ainda não têm uma perfeição, porque o modelo não foi aplicado. O que se pede é que seja respeitado o combinado. Na minha terra, o combinado não sai caro. Sabe, assim... Outorga progressiva foi quebrada. Concluir, por favor. Obrigada. Outorga progressiva, ela foi aberta a mão dela para que fosse um prazo de transição isento. Então agora tem que ser rodado um prazo com a outorga plena para que seja corrigida e seja monitorada e calibrada devidamente, porque o certo era ser progressiva. Não quiseram. E agora querem eliminá-la. Isso não está correto. Então é esse direito que foi conquistado na conferência, que os empresários saíram e que o popular ficou e os técnicos ficaram, e que nós discutimos, é o respeito a esse direito adquirido pela população, discutido, é que está se pedindo que se respeite o combinado, o contrato social que foi feito em 2019. Boa tarde. Até que, enfim, a gente realizando essa... audiência pública, que foi rejeitada para os nossos movimentos. Há 3 pedidos, né? E nós chegamos a realizar uma audiência popular na porta da Câmara Municipal. E muita coisa que eu fiquei até hoje aqui com tanta dó dos empresários hoje aqui, que eu queria ver se a Edneia não quer dar uns barracos para eles lá em cima do Taquaril. Porque a história de Belo Horizonte era construída com a destruição das áreas verdes, né? Como foi falado aqui,
que o povo é arrastado para a periferia, mas, na verdade, essa política segregacionista é que arrasta o povo para a periferia. Quem construiu a cidade de Belo Horizonte foi morar na Pedreira Prado Lopes. Né? Não tinha asfalto, não tinha saneamento, não tinha nada. Então, houve-se essa melhora em algumas comunidades, mas falta muito ainda, muito ainda. E nós, dos movimentos ambientais também, enfrentamos duros momentos nessa cidade para conseguir com que preservamos as últimas áreas verdes da cidade. A Mata do Planalto é uma mata de mais de 200 mil metros quadrados, com mais de 20 nascentes. A gente não fala nem dos direitos do povo e dos direitos dos animais, e das nossas nascentes, das águas que abastecem essa cidade. Né? Então, você quer construir onde? Na Mata do Planalto. Por quê? Porque um apartamento lá vai ficar, no mínimo, R$1 milhão. Não querem construir na periferia, não. Querem construir em cima das áreas verdes, querem encontrar a cidade já com infraestrutura. Vão para o centro da cidade, dentro da parte interna, da contorno. É mais fácil, né? Agora, eu falo o seguinte, fala que vão trazer os arquitetos, vão discutir mais. Nós discutimos na Conferência Municipal de Política Urbana, ela tem que ser respeitada. O Estatuto da Cidade tem que ser respeitado. Isso é um golpe. Isso é um golpe. A conferência faltam 4 anos. 2026 vai ter a Conferência Municipal de Política Urbana. Por que saíram da conferência lá em 2014? Porque o povo estava lá para defender os seus direitos. E a gente ouve cada coisa aqui, gente, de que não tem política, que não tem técnico aqui, mas tem política, que não precisa de política, precisa sim. Tanto é que a FIENG reuniu com o Braulio, com o presidente da casa, fazendo, né, a sua negociação para mexer no plano diretor. Isso é uma afronta, gente, não diz respeito ao povo de Belo Horizonte. Negociação. Negociação, querendo alterar o plano diretor. Vereador Braulio. E não vai me colocar na parede, nem me desrespeitar. É minha fala, Braulio. É minha fala, Braulio. Tudo é negociação. Quando se quer mudar alguma coisa, é negociação. Você quer mudar, você não quer aceitar o plano diretor, você vai negociar, você vai chegar, vai apresentar um projeto. Quantos projetos foram apresentados aqui na Câmara, gente? Mais de 10 projetos de lei, projetos de resolução, né? Agora, eu ouvi falar aqui, que é uma afronta. Pessoal, vamos respeitar a fala da colega, por favor? Desconta o tempo aí. Plateia, por favor. É uma afronta ao mercado. Não, gente, não é afronta ao mercado, não. É afronta ao povo de Belo Horizonte. Nós somos mais de 100 entidades de movimentos de moradores, de movimentos de moradia, de movimentos ambientais de Belo Horizonte, que queremos uma cidade melhor para se morar. Por que os empresários não devolvem Cidade Jardim? Por que tamparam todos os nossos rios? A indústria do cimento ganhou muito nessa cidade. Né? E está querendo ganhar, já demoliu muitas matas. Se nós formos listar aí, quantas áreas verdes que nós vimos sucumbindo. Eu tenho 65 anos. Na minha casa tinha quintal. Belo Margarete, peço a senhora conclua sua crescendo. fala, por favor. Então é isso. Eu sou também conselheira do Contur. Nós, o Movimento Salve a Mata do Planalto, nós da Associação Comunitária do Planalto, repudiamos o PL 508, queremos que ele seja retirado, que não seja apresentado nenhum substitutivo e que respeite o povo dessa cidade. Eu queria agradecer essa oportunidade de fala e me apresentar. Sou arquiteto, atuo em Belo Horizonte há 25 anos e também lidero e trabalho com outros colegas num coletivo chamado Levante, um coletivo Levante que atua em favelas e periferias de Belo Horizonte, mas também em Minas Gerais e outros estados, o que me leva a uma busca constante de entendimento da cidade como um sistema. Né? A gente está aqui hoje vendo uma discussão que em muitos momentos ela tende para um olhar para uma parte da cidade em detrimento, né, de tantas outras para as quais, né, as áreas em torno do centro, para as quais há uma defasagem notável, né, da ausência de infraestrutura e condições de ocupação
que se aproximem dessa área muito mais favorecida, que é o centro da cidade, ali dentro do anel da Avenida do Contorno. Então, eu queria somar a minha voz às várias vozes que falaram aqui hoje em nome da suspensão desse projeto de lei e pela manutenção da outorga onerosa, tal qual ela foi prevista, né, através do instrumento do plano diretor e ampla e profundamente discutida com todas as camadas que precisavam se envolver, e isso foi feito, e, portanto, eu acho que precisa ser respeitado, como também foi dito aqui, no sentido de ser testado e colocado à prova, e isso precisa ser feito mantendo esse trato, como disse muito bem Edviges Leal. E todos os vereadores, e todos os movimentos populares, sociais aqui presentes, e hoje eu vejo que, apesar de não ser o movimento, o momento certo para discutir uma pauta dessa, que deveria ser realmente nas conferências públicas, né, a gente teve aqui uma aula da Edviges, que falou muito bem, brilhantemente, uma aula da Jupira, do Roberto Andrés, da Edneia, do Silvio, do Frei Gilvander, da Isa, do Wagner, da Margarete, e dos próprios movimentos populares, que deixam tudo o que tem para fazer para defender aqueles que acreditam que é do povo, que é do coletivo, não só o próprio umbigo. Nós temos visto vários ataques acontecendo aos movimentos populares que lutaram tanto por essa taxa, gente, que é da outorga onerosa, que vai ser boa para todo mundo, que vai ser boa para as pessoas mais pobres que estão morando debaixo de viaduto, pessoas que estão precisando de casa. E aí a gente vê movimentos de meia dúzia de empresários que fazem o que querem para poder realmente tirar do povo aquilo que foi lutado, conquistado, num longo prazo, uma longa história, discussão democrática, e aí, em função disso, a vida de todo mundo aqui para rodar em volta do umbigo desse povo. É demais, gente. É de doer. Dói até a barriga da gente quando a gente ouve uns negócios desses. E a gente acompanhando esses debates, já estão acontecendo há um tempo, negativa de audiência pública, negativa de participação popular, um encontro desse acontecendo com as pessoas do lado de fora, sendo excluídas da participação, porque isso aqui é a casa do povo, então todas têm que poder ter o direito de fazer parte. Eu trabalho com sistêmica, que é uma linha terapêutica, em que a gente fala que existem as leis sistêmicas, assim como existem as leis dos homens aqui que a gente tem as leis sistêmicas, e essas leis são universais. A primeira lei que existe é todo mundo tem o direito de fazer parte. Então, se a gente está discutindo um direito, que é algo que vai tirar direitos já conquistados do povo, a gente está tirando as pessoas de poderem ter esses direitos, inclusive de existir. Porque muitas delas dependem dessas moradias para existir. Caso é um direito básico do ser humano. Só que a gente vê que essas mudanças, além de atacar essas pessoas, esses direitos, atacam também a questão das áreas verdes. As áreas verdes hoje estão covardemente sendo atacadas. A gente vê a Mata do Planalto, a luta que foi a sofrimento. A Mata do Jardim América agora estão querendo cortar, simplesmente derrubar 465 árvores para construir prédios de luxo. E não vem me falar que é para poder dar direito à moradia, que isso vai ser fácil de melhorar a questão de moradia, porque não vai ser. Todo mundo aqui sabe que não vai ser. O pobre continua sendo excluído de tudo. Peço que conclua e aí a fala, Luciano, a consequência do desmatamento dessas áreas verdes pesa também para os mais pobres, o que equivale ao racismo ambiental. É uma política de racismo habitacional e racismo ambiental, porque as consequências da emergência climática atacam as nossas vidas diretamente. Então, estou aqui para deixar realmente a minha revolta nesse tipo de processo que vem acontecendo aqui para a mudança disso. A gente era para estar discutindo coisas muito mais ricas. As construtoras deviam estar pensando em formas de pensar a sociedade, fazer construções sustentáveis mais inteligentes, respeitando as áreas verdes, que tudo seja bom para todo mundo, porque se for um contrário o outro, está errado.
Então, peço que retire esse PL que está sendo discutido, que se respeite realmente de forma democrática todos os movimentos populares que estão defendendo, porque isso aqui é a luta do povo. Gente, rapidamente, ó, primeiro, assim, várias falas, eu acho que a gente já consegue ir caminhando para alguns pontos que são os pontos centrais do debate. E aí, eu estou entendendo o seguinte: temos aqui uma divergência clara a respeito de como está funcionando hoje a outorga onerosa e o plano diretor na cidade de Belo Horizonte. Fleury nos disse, é importante que a gente saia daqui com uma posição clara da prefeitura a respeito, primeiro, do preço da TDC no mercado. O Fleury disse que está em torno de 120 em média. O nosso companheiro Roberto Andrés colocou claramente que está na casa de 370. E que, em breve, isso não é um debate secundário, gente, porque isso é o fundamental. A prefeitura justifica abaixar o valor da outorga, porque a prefeitura não está conseguindo vender outorga, porque o preço da TDC é mais em conta. Mas, pelo que eu estou percebendo, na realidade, neste momento, a tendência é uma unificação de preços entre o valor da TDC e da outorga no momento atual. E também a questão de quanto que a prefeitura arrecadou. O Roberto Andrés colocou que a prefeitura já arrecadou 14 milhões com a outorga, né, enquanto que a prefeitura está argumentando que arrecadou 3 milhões e meio. Então, assim, isso são dados objetivos, né, gente? Nós queremos saber exatamente em como está essa questão dos preços, né, da outorga e do TDC em Belo Horizonte. E o segundo ponto, que é muito objetivo, gente, aí eu faço um apelo a todo mundo que está aqui. A gente sabe que na cidade, a disputa do território, é claro que ela é fruto de luta de classes. É uma disputa política. E o plano diretor atual, que foi fruto de muita luta de anos de companheiras como a Edmeia, mas de vários movimentos sociais e populares, de companheiras arquitetas, arquitetos, engenheiros, mas enfim, do movimento também intelectual da nossa cidade, dos acadêmicos, que construíram, junto com essa casa, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, uma síntese que é o plano diretor. A outorga, no valor atual previsto, nem começou a ser praticada ainda, já estão querendo mudar. Calma, gente, vamos ver como é que a coisa vai ser adaptada, como é que a coisa vai se colocar na cidade de Belo Horizonte, para depois a gente fazer uma avaliação. Por isso que existe lei nacional dizendo que tem que ter conferência para mudar o plano diretor. Não é para a gente poder avaliar os impactos e definir os rumos. Então, na realidade, não há justificativas técnicas suficientes, a não ser uma mudança de concepção da cidade que temos e da cidade que queremos. Me parece que sim, o debate de fundo é: nós queremos a periferia viva, a periferia com investimentos, a periferia com construção, não só de casas, mas também de equipamentos públicos, né, gente? De mudanças viárias, de praças, de comércio, para as pessoas poderem ser vivas, felizes na periferia da cidade? Ou nós queremos só o centro inchado? Se a gente muda o valor da outorga, nós vamos fazer isso, nós vamos na contramão da tendência mundial de fazer cidades descentralizadas, cidades saudáveis, onde as pessoas conseguem ir e vir com qualidade, na medida em que nós vamos intensificar e estimular os investimentos de construção de casas, de apartamentos no ambiente central. Então, acho que a cidade que queremos é a cidade democrática, a cidade com a periferia viva. Então, retira agora o PL 508 para a gente construir a cidade que queremos. Eu vou falar sobre o racismo ambiental que está acontecendo. E se mudar se esse PL 508 entrar, vai complicar as áreas verdes de Belo Horizonte. As pessoas, alguns vereadores, algumas pessoas aqui falaram da centralização. A gente tem que centralizar as áreas verdes, os recursos para todas as regiões de Belo Horizonte. Eu fiz uma pesquisa hoje dos parques que existem em Belo Horizonte. São mais de 70 parques. Tem região aqui igual a centralizada, que o pessoal gosta aqui, está falando que tem que ser centralizado, que tem 19 parques. Tem duas regiões, que é a leste e que é a noroeste, que existe só um parque. Então, isso aí tem que mudar. Esse PL 508 não pode passar. Eu vou abrir alguns tópicos aqui que eu dei uma pesquisada também. Vários parques aqui, matas de Belo Horizonte, por exemplo, a Mata do Planalto, a Mata do Jardim América, elas têm que ficar intactas. A gente está num clima de pandemia, a gente acabou de sair a gente pré-saiu de uma pandemia, a gente está nessa situação aí agora,
e as áreas verdes têm que ser preservadas. Parques da Zona Sul 19, da Leste 1, Noroeste é um parque, Norte 5, Oeste 11, Pampulha 15, Venda Nova 5, Barreiros 5. Então, esses parques aí, os maiores, igual a região, por exemplo, a Nordeste tem 16, a gente vai lá, os parques estão caindo aos pedaços. Então tem que centralizar os parques de lá também, igual os daqui são. Eu acho que o recurso da outorga onerosa tem que ser voltado para as áreas verdes. E peço aos vereadores para repensar esse voto aí seus, né, querendo passar esse projeto 508. Ano que vem é 2024, é ano de eleição. O pessoal que precisa de moradia, precisa de área verde, precisa dos recursos, isso vai pesar muito quando chegar nas urnas. Então, quero deixar o meu agradecimento aqui, né, nossos companheiros dos movimentos ambientais que estão aqui na luta com a gente. A gente quer moradia, a gente quer área verde, a gente quer infraestrutura, a gente quer a centralidade em todas as regionais de Belo Horizonte, né? Muito obrigado. A minha contribuição é essa. Eu peço só isso, repense em 2024, viu, vereadores? Câmara, mas em especial os movimentos sociais que construíram a luta em defesa do plano diretor, em defesa de uma cidade que pense outras centralidades para além do centro e que coloque no debate os recursos para a construção da moradia popular. Eu participei enquanto movimento social ainda da construção do plano diretor de Belo Horizonte e depois, como vereadora, foi uma das minhas primeiras ações desconstruir a fake news de que um novo imposto estaria sendo criado em Belo Horizonte com a outorga onerosa e que, na verdade, a gente tratava de um mecanismo de justiça urbana para garantir mais recursos para investimentos em outras centralidades da cidade e na moradia popular. Nos últimos 4 anos, aí na Câmara de Belo Horizonte, a gente escutou de forma reiterada, o tempo inteiro pela Prefeitura, que não produzia moradia popular, não construía novas unidades habitacionais, porque havia sido drenado o recurso do governo federal, assim como do governo estadual. Mas que, com a aprovação do plano diretor, um orçamento específico para a construção de moradia popular seria viabilizado. Pois bem, essa foi a promessa feita ao conjunto dos movimentos sociais de luta pela moradia. Todo mundo que acompanhou o trabalho da Câmara Municipal nos últimos anos viu que essa foi a proposta da Prefeitura. Agora, vem tentarem trazer, né, a Prefeitura de Belo Horizonte, que fez essa promessa para os movimentos populares, né, e que não construiu, nos últimos 4 anos, nenhuma unidade habitacional para sanar o déficit habitacional de Belo Horizonte, que chega a quase 80 mil famílias. Então, 80 mil famílias não têm onde morar na nossa cidade. A gente tem um passivo do orçamento participativo da habitação, que foi esquecido pela gestão, e prometiam que com o recurso da outorga onerosa essas unidades seriam construídas. Agora a gente vê essa mesma prefeitura enviar um projeto que reduz em até 75% o valor da outorga na região central. Isso é um feito com os movimentos populares de luta por moradia, mas mais do que isso, isso também é uma violação do próprio plano diretor, que tem lá, nos seus dispositivos, a previsão de que ele só pode ser alterado através de conferências da cidade. Então, a conferência não aconteceu, não foi dada a oportunidade para os movimentos populares discutirem o que está sendo aqui proposto e quer-se mudar o plano diretor através de um projeto de lei, coisa que o próprio plano diretor não prevê. Isso pode virar um imbróglio jurídico muito grande, isso é um desrespeito com os movimentos sociais que lutaram pela aprovação do plano diretor, em especial com o povo pobre que precisa de moradia nas nossas cidades. Não é possível, gente. Eu vejo sempre os vereadores da Câmara com uma preocupação constante com o aumento da população em situação de rua nas nossas cidades, com o aumento da vulnerabilidade das famílias. Mas quando a gente tem um recurso que pode resolver parte do problema habitacional, a gente joga isso tudo fora a partir de uma pressão política da FIENG dentro da casa, da Ciduscom, da CDL. Não é possível que a gente permita, né, que esse novo golpe seja dado ao plano diretor. Fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa que lotou, foi a audiência que mais lotou,
da Assembleia esse ano, em defesa do plano diretor de Belo Horizonte, e lá, inclusive, construímos uma proposta de emenda à Constituição do Estado, prevendo que qualquer alteração de medida urbanística precisa contar com a participação social, o que não foi feito nesse caso. Saúdo, né, a Câmara por estar realizando essa audiência. Ainda há tempo, né, gente, de fazer uma audiência para escutar os movimentos, que essa audiência ela está feita para desconstruir o mecanismo de participação legítimo que foi a Conferência de Política Urbana da Prefeitura, de entregar o valor de outorga onerosa, que já teve 2 anos de para as construtoras e agora querem reduzir o valor. Isso é bastante absurdo e vamos seguir acompanhando essa luta. Contem com o nosso mandato estadual para acompanhar isso. Queria mandar um salve para os movimentos de moradia e um salve especial para as minhas companheiras Cida, Falabella, Lourença, que estão puxando esse debate aí na Câmara Municipal. É isso. Salve, Bela. Obrigada. Todo carro, gente, eu estou aqui em Brasília. Estou aqui em Brasília reunindo com o IFAM para defender a nossa Serra do Curral. Por isso que eu estou em movimento, não estou aí com vocês. Mas vamos tomando várias frentes de luta. Um grande abraço. A todos, na figura principalmente da Cida, queria até trazer uma lembrança muito importante, que a primeira vez que teve uma audiência pública na ocupação urbana foi com a Cida e com a Áurea Predizino, lá na ocupação Fidel Castro, lá na região do Barreiro, né? Bom, eu sou Edinho, faço parte da coordenação nacional do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas e sou morador do centro de Belo Horizonte. Eu moro na ocupação Carolina Maria de Jesus, que fica bem na rua Rio de Janeiro, no número 109. Então eu tenho muito orgulho de falar dessas questões de que a gente é morador de ocupação e da gente falar um pouco dessa experiência também, porque eu acho que isso é uma experiência muito rica, né? Então a gente está falando aqui que o centro não comporta toda a cidade, mas que a gente inclusive depende muito de toda essa estrutura que está localizada hoje no centro para poder sobreviver, para poder ter uma vida mais digna e de maior qualidade. Inclusive, a gente pode levantar uma série de fatores que falam que morar no centro, inclusive, reduz um monte de custos com a cidade, né? Inclusive, pegar esse monte de prédio que está abandonado, inclusive é isso, né? Tem esse projeto de requalificação do centro, e o vice-presidente da FIEM, inclusive, tem prédio abandonado no centro. Eu quero ver se a prefeitura vai ter a mesma disposição para poder enfrentar, assim como enfrenta as ocupações urbanas em relação à especulação imobiliária. Então, a gente precisa levantar essas questões também. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa colocar essas questões da descentralização também dessas estruturas, porque quem está na periferia passa por várias situações que talvez quem está daqui falando, como eu vi aqui vereador falando que mora no Buritis, que talvez na quebrada dele é difícil de ver o esgoto a céu aberto, não tem enchente, não tem casa caindo quando chove. Por isso é muito fácil falar que o mercado tem que agir de tal forma. Tem vereador que fala aqui, coisa que eu hoje, criança de 9 anos no TikTok, eu falo melhor sobre demanda de mercado, como é que funciona essas coisas. Impressionante como é que é um discurso extremamente atrasado e que a lógica de mercado não respeita a vida das pessoas, não respeita o básico. O lucro está acima da vida. E isso é o que prega o capitalismo. Então isso é o que prega os grandes empresários, isso é o que prega quem acha que não tem que ter outorga onerosa, né? Então se a gente pegar o histórico de Belo Horizonte, inclusive eu ouvi isso aqui falando que a cidade vai se tornando mais cara e que as pessoas vão morando mais longe, que vão morar na região metropolitana, que não sei o quê. Se a gente pegar o histórico de Belo Horizonte, de Maria Papu, da requalificação do centro, Belo Horizonte é uma história de gentrificação. Todo o processo que tem em Belo Horizonte é de expulsão dos pobres dos centros urbanos. E não adianta a gente achar que não ter outorga onerosa vai ter pobre no centro. Porque hoje, os moradores da ocupação Carolina Maria de Jesus só estão na ocupação no centro, num prédio do centro da cidade, porque tomaram a decisão de fazer o seguinte, de pegar tudo e ocupar um prédio. Porque se a gente dependesse do poder público, dependesse do mercado para a gente conseguir a moradia no centro e garantir essa estrutura, a gente não teria nunca essa experiência para poder contar. Então foi só a luta do povo que fez com que o povo chegasse aonde chegou, né? E por último, eu queria colocar que um projeto de lei que tira recursos da moradia popular para poder garantir o lucro dos ricos é um projeto racista.
imoral e racista, né? A gente teve aqui na votação em primeiro turno um caso que eu queria relatar aqui, inclusive, que teve a conivência da maior parte dos vereadores que, inclusive, não quiseram parar o plenário para poder verificar um caso de racismo que aconteceu na galeria por parte de um advogado da FIENG que estava em horário de trabalho. E a gente queria relatar isso aqui, inclusive, para que não ficasse impune esse tipo de crime. Racismo é um crime inafiançável e, pelo visto, houve fiança, porque saiu, inclusive, antes da audiência de custódia. Uma hora e meia antes da audiência de custódia acontecer, foi liberado o cidadão que cometeu o ato de racismo. Então a gente queria que isso fosse investigado mais a fundo e que, inclusive, essas pessoas que defendem esse tipo de postura fossem proibidas de entrar na Câmara. Eu acho que isso aqui, que é a Casa do Povo, não deveria tolerar esse tipo de ação. E os vereadores que são coniventes com esse tipo de ação, são coniventes com esse projeto de lei, são racistas tanto quanto essa questão desse caso. E eu digo o seguinte, isso é só um reflexo do que é o projeto, né? Se o projeto é racista na sua essência, quem defende ele não tem como não ser racista em suas palavras, como foi feito as nossas companheiras Liliane e Aline, que são moradoras da ocupação Carolina Maria de Jesus. Vamos chamar o arquiteto Carlos Alberto Batista Maciel, sócio fundador do escritório Arquitetos Associados. Boa tarde a todas e a todos. Eu saúdo a todos os vereadores e vereadores na figura da vereadora Cida, a todos os movimentos sociais na figura do Edinho, que eu fui assistir em Veneza, no filme que representou o Brasil no Bienal de Veneza. Nós fomos os curadores. Eu cumprimento a todos os colegas arquitetos. Eu sou arquiteto praticante há 25 anos, sócio do Bruno, que falou aqui, e sou também professor da UFMG, e eu queria expor aqui um raciocínio para recolocar algumas questões. O primeiro é uma falácia que costuma se dizer que vai haver um desemprego de 70 mil pessoas porque a construção civil vai parar. Ela não vai parar, como já disse aqui, porque é um grande estoque imobiliário já aprovado. Nós nunca trabalhamos tanto quanto na pandemia agora no nosso escritório fazendo projetos para esse mercado. Segundo, não há risco de desequilíbrio econômico decorrente da outorga. Por quê? Eu fiz um documento que eu posso deixar com os senhores vereadores que apresenta com clareza num raciocínio muito básico, que é o raciocínio que o mercado usa para definir o seu, como que foi citado aqui pelo representante da OAB, que é a permuta. A permuta incide numa troca em que o proprietário dá o terreno e ele recebe unidades no empreendimento. A permuta geralmente varia entre 14% e 21%. Fiz vários cenários da permuta aqui, com outorga e sem outorga, considerando o coeficiente de 2,7, que era o que havia até então. Já não tem permuta. 1,7 significa, com metade do custo do valor, porque o valor é metade do valor venal, significa 30% de incremento no custo do terreno. Isso, na permuta de 14% a 25%, dá de 4% a 6% de aumento no custo final do imóvel. Portanto, se a gente estiver falando de uma outorga na região da Avenida do Contorno, um apartamento de 1 milhão vai custar 1.060.000, né, com a outorga. Ou seja, não há inviabilidade econômica porque, naturalmente, os preços se acomodam. Se pensar que ainda há o benefício urbanístico, porque eu acho muito importante colocar isso em discussão, porque o benefício urbanístico, que é a fachada ativa, um pavimento, mais a área de outorga verde na frente do imóvel, se considerarmos isso como um benefício, que é uma contrapartida à outorga, a gente aumenta o coeficiente aproveitável, que não está relacionado ao terreno, e nem à outorga. Então, a gente tem uma outorga que faz com que essa porcentagem de variação do custo do imobiliário passe por volta de 4% a 6%. Se a gente considerar que o que está discutindo aqui é 65% de desconto, a gente tem um desconto de 2,5% a 3,5%. Ou seja, a gente está discutindo nesse PL, fora toda a questão da legalidade que já está posta, um ganho particular e setorial de 2% a 3,5%, em contrapartida a um prejuízo irreversível no planejamento da cidade. Por quê? Essa outorga só será vendida uma vez. Vendida a outorga, a cidade estará totalmente construída. E não haverá mais outorga. Para quê? Para fazer uma coisa que nós do mercado queremos. Existe uma máxima do mercado que diz quais são os 3 maiores valores do mercado. Localização é a primeira, localização é a segunda, localização é a terceira. Todo mundo do mercado sabe disso, né? O que é a localização? Como o vereador Braulio, né, tão bem disse, o tijolo, a areia e o cimento que eu ponho na minha obra aqui na Contorno custa o mesmo tanto da obra que eu ponho no Taquaril. Portanto, o valor que eu usufruo como construtor
Ele não está na minha construção, ele está na localização. Localização é investimento público em infraestrutura, calçada de qualidade, áreas verdes, escola, centro de saúde, tudo que constitui o sentido de cidade. Portanto, fazendo coro aqui ao que o Bruno disse, nós precisamos da outorga plena. Na verdade, nós precisávamos de uma outorga mais cara, porque a outorga, se tudo isso é investimento público, e se nós sabemos que a Avenida do Contorno, inclusive basta ver a lei, 2,7 é o reflexo desse valor, investido ao longo de décadas, de mais de um século, de investimento público nesse lugar. Esse investimento público precisa ser revertido em outorga para que nós possamos construir outros lugares na cidade com essa mesma qualidade. Para que o mercado da construção civil possa, em médio prazo, ter, inclusive, outros valores, outros valores com diferencial de localização. Então, interessa ao mercado a maior outorga possível dentro da Avenida do Contorno. E eu digo isso como agente do mercado. Obrigado. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor, reclama Deus, doutor, mas nosso direito vem. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito